Muito bem, caro reparador aí no concessionário Volkswagen, aqui acompanhando, né, o nosso treinamento TV Notícias da Oficina Volkswagen. Espero que tenham feito aí bastante relacionamento no concessionário. Essa é a intenção principal, né, do nosso intervalo e vamos para o segundo tempo. Mas antes do segundo tempo, aqui tá igual a futebol agora. Primeiro tempo, intervalo, segundo tempo. Vamos aos melhores momentos. Não, vamos a algumas perguntas aqui do nosso chat, tá? O pessoal da Itaquan fez a seguinte pergunta: por que em quase todos os diagnósticos eletrônicos apontam problemas para a sonda lambda? Legal, pessoal da Itaquan, pela participação, muito bom, tá? Resposta: porque sempre indica sensor de oxigênio, sonda lambda no scanner. Por quê? Qualquer alteração na mistura, seja por parte da ignição ou mesmo um excesso de combustível, vai afetar a mistura. Automaticamente, o sensor de oxigênio vai indicar mistura pobre ou rica e a ECU vai tentar corrigir. Passando do limite, não conseguindo corrigir, a ECU vai identificar falha no sensor, ou seja, o sensor de oxigênio, a sonda lambda, por estar na saída, ou seja, depois da queima, sempre pode indicar falha nela sem existir. Primeiro, resolva o outro problema para então refazer os testes, ok? Pessoal da Monvep, Gilberto, enviou a seguinte questão: como reparar a falha no sensor de detonação, ou a famosa batida de pino? Ok. Falha em sensor de detonação em si é muito raro. O mais comum é torque incorreto, tá? Ou outra alteração, né? Algum campo magnético muito próximo afetando o sinal do sensor. Agora, a batida de pino, né, que é popularmente assim conhecida, né, a detonação, ela ocorre, tá? Principalmente quando tem temperatura da câmara de combustão muito alta. Então, fiquem atentos à carbonização no motor, combustível muito ruim e também, tá, a questão de cabeçote com altura fora do padrão, muita plana, tá? Coisas do gênero. Pessoal, até a aplicação de junta do cabeçote incorreta, escute o que eu estou dizendo, hein? Aplicar uma junta de cabeçote incorreta pode afetar a taxa do motor e iniciar uma detonação. Vejam a importância de peças originais Volkswagen, até junta de cabeçote, tá ok? 19 participou do nosso chat e fez a questão, né? Enviou a questão: quando o pedal perde uma das pistas, né, um dos sensores do pedal eletrônico do acelerador, o veículo entra em recovery, né? O recovery é um sistema de emergência, ou seja, substituição de valores. No caso do pedal eletrônico, né, o acelerador eletrônico, já que não tem cabo, temos 2 em 1, 2 sensores totalmente isolados. São 2 positivos, 2 negativos e 2 respostas. Se um apresenta falha, o sistema vai ser utilizado todo o parâmetro pelo outro sinal. Vai ser acionada a luz de anomalia, vai indicar falha na ECU, mas o veículo ainda funciona mesmo que seja em emergência, ok? O pessoal da Saga fez a seguinte pergunta, então concessionário Saga, obrigado pela participação. A malha do sensor de detonação ruim interfere na leitura? Sim, né? A malha negativa serve justamente para quê? Para minimizar efeitos, tá, de campo magnético próximo ao sensor de detonação. Agora, tecnicamente, para vocês, temos o quê? Problemas de cabo de ignição afetam o sinal do sensor de detonação. Olha que dica! Também afetam o sensor de fase. Então, atenção a coisas básicas, itens básicos, como velas e cabos de ignição. Ó. De novo, peças originais Volkswagen. Por quê? Vai interferir no sinal dos demais sensores. Legal? Vamos seguir aqui com nossa aula, com o nosso
treinamento especialmente para vocês, né, que nos acompanham aí no concessionário Volkswagen. Na tela aparece um componente que tenho certeza vocês conhecem muito bem. É o interruptor de pedal de freio. Quantas vezes já não chegou um cliente na oficina de vocês com a luz EPC acesa? E aí você vai verificar, né? Pode ser uma lâmpada queimada, tá? Uma lâmpada de freio, uma falha eletrônica, mas muitas vezes a falha está aqui, ó, nesse interruptor de pedal de freio, muito comum, tá? O que esta peça tem a ver com a injeção eletrônica, com o sistema? Tem ligação também, ou seja, é um componente simples que serve para acionar as luzes de freio lá atrás, quando acionado, mas que para unidade de comando eletrônico também é importante. Importante para quê? Para adequar as funções. Vejam na tela o sensor, né? O interruptor, opa, não é sensor, ele é um abre e fecha, né? Ele é um interruptor. E aqui a simbologia dele, né? Ele comanda tanto as luzes do freio quanto o sinal para ECU. Já fizeram um teste de rodagem no Gol geração 4? Acelerando o veículo, ameaça de pisar no freio. O que acontece com esse veículo? Perde o acelerador eletrônico. Sim, está aí, ó, andando em segunda marcha, acelerando, encosta no pedal do freio, o acelerador perde-se completamente. Pessoal, é cada vez mais a eletrônica, a inteligência eletrônica trabalhando para até não deixar o condutor utilizar o veículo de forma incorreta. Tá? Então a ECU também tem esse componente como sinal de entrada. Outro componente, vejam na tela, é um outro interruptor, agora do pedal da embreagem. Ué, peraí, Scopino, para que a ECU tem que saber a posição da embreagem? Simples, funções como dashpot, cutoff, peraí, Scopino, esses palavrões aí, dashpot, tá? O que é um dashpot? É o retardamento do fechamento da borboleta. Quando você acelera o motor, solta, ele não cai em lenta diretamente, ele vai cair lentamente, ele retarda o fechamento da borboleta para não aumentar os poluentes, tá? Então o motor fica um pouquinho acelerado e depois ele cai. Serve para isso. O cutoff, que é o corte do combustível nas desacelerações, também serve para isso. Vejam na tela, né, o diagrama elétrico do interruptor do pedal da embreagem. 2 fios, um componente bem simples, tá? Então não é só pedal eletrônico. Nós temos o interruptor do freio, o interruptor da embreagem. Espera aí. Tecnicamente, a ECU, a unidade de controle, a UCM, ela tem controle o quê? Dos 3 pedais do Gol. Acelerador é eletrônico, é uma pista, 2 pistas. Freio, o interruptor. Embreagem é outro interruptor. Portanto, para complementar os sinais de entrada, né, para o módulo de controle eletrônico, o ECM, temos o quê? Todos os sinais motor, sinais internos, para que a ECU consiga processar as informações e adequar o funcionamento. Por falar nela, vamos à tela ver então o cérebro eletrônico do sistema. Então está aqui a UCM, o módulo de controle eletrônico, né, do veículo. Sistema, nesse caso, nós temos um sistema Bosch focado na aula de hoje, tá? Mas não é só a Bosch a fornecedora dos módulos para o Gol G4. Também temos sistemas Marelli. Então haverá o quê? Uma variação entre motores e a aplicação do fabricante do sistema. Então existe Bosch e existe Marelli. Atenção também com informações de valores e esquemas elétricos. Bom, aliás,
informações que vocês mais têm agora nos treinamentos aqui do TV Notícias da Oficina Volkswagen. Vamos a mais um vídeo e retorno já já com vocês. Uma outra coisa importante que a gente pode fazer aqui também, pessoal, é sempre que o sistema gera algum problema, tal, ele armazena erros. Então vamos entrar aqui para tentar apagar essas falhas passadas aqui, ó. Mesma coisa, ó. Funções assistidas. Então tem aqui vários parâmetros, inclusive está aqui, ó. Consultar e apagar memória de falhas. Autoexplicativo. Executar. Deixar o motor a funcionar em regime de marcha lenta. Então eu vou pedir ali pro pessoal de novo, dar uma ligadinha no motor lá para mim. Isso. Motor funcionando em marcha lenta. Pronto, continuar. Na memória de avarias está registrada uma avaria. Olha que interessante. Já detectou que está registrada uma avaria. Deseja apagar a memória de erro agora? Sim. A memória de avarias é apagada após premir a tecla concluir. Então vamos lá. A memória de avarias foi apagada. A seguir, consultar a memória de erro. Novamente. Aguarde alguns segundos. É totalmente autoexplicativo, né? Desligar a ignição. Desliga pra gente, por favor, Bruna. Desligou a ignição. Só tentando lembrar onde que ele continuar. A memória de avarias foi apagada com êxito. Já não há mais avarias registradas na memória de avarias. Isso. Fim da verificação. Continuar, voltou para a tela inicial. Então, o que é importante desse procedimento, pessoal? Porque ele trabalha realmente como uma CPU de um computador. Se tiver muitos erros acumulados na memória, pode atrapalhar a comunicação entre os módulos, sensores e atuadores. Então é importante, toda vez que for fazer um diagnóstico, ver lá se teve alguma avaria passada. Esse aqui só tinha uma, mas se acontecer muitos problemas, pode existir mais falhas e isso impedir a comunicação. Legal? É isso aí. Foi importante a gente mostrar isso para vocês também. Volta lá com o Scopino para dar mais detalhes. Muito bem. Viram aí o acesso às memórias de falhas dela, da UCM, da Unidade de Controle do Motor? Entenderam? Então, via scanner, você consegue fazer o quê? Uma série de leituras, seja dos sinais de entrada, que nós vimos até agora, né? Até esse momento, vimos os sinais de entrada para o módulo e agora estamos falando sobre ela, sobre a unidade de controle do motor, que é o módulo do sistema de injeção eletrônica. Bom, nesse sistema, como vocês viram no vídeo, temos acesso às memórias de defeitos. Esses códigos de falhas, pessoal, ficam gravados numa memória volátil. O que é uma memória volátil no módulo, tá? Se desligar a bateria ou desconectar o módulo, vai apagar. Não fica lá gravada. E não é só isso. Os parâmetros adaptativos também se perdem, tá? Ou seja, todo o aprendizado que a ECU faz, né, que a UCM tem para acertar a relação AF, corpo de borboleta e os próprios códigos de defeitos, tá? Sejam eles atuais ou passados, ao desconectar a bateria ou a unidade, ela perde esses valores. Mas nada que vai impedir o seu funcionamento. Vai ligar o veículo, ela vai se adequar novamente ao pedal e corpo eletrônico e vai começar a funcionar. Tá? A questão é, quando você tem um código de defeito, de falhas atual, esse defeito está ali, naquele momento. O código passado, ele ocorreu anteriormente. A UCM, ela consegue apagar um código sozinha? Sim. Se aquela falha para de ser registrada durante um período longo, sozinha ela entende. Não tem mais a falha, reseta automaticamente. Então ela consegue até esse ponto. Então vamos à tela para mostrar mais uma vez ela, a unidade de controle do motor desse sistema. E agora vamos já falar dos sinais de saída. Exatamente os comandados nesse sistema. Sistema de injeção Motronic, aqui do Gol geração 4. Sinais de saída. Primeiro, falar sobre eles. Os eletroinjetores. As válvulas eletroinjetoras, do tipo abre e fecha, que fazem,
permitem a injeção do combustível por um tempo finamente calculado. Quem comanda o eletroinjetor através do pulso negativo, tá? Contado em ms, em milissegundos, é a unidade de controle do motor. É um módulo, com base nos sinais dos sensores. Claro que tem que ter o quê? A pressão e vazão constantes no sistema. Então aqui na tela, o que nós temos aí nos eletroinjetores? Temos lá em cima um filtro de tela, é uma espécie de pré-filtro do eletroinjetor. No corpo dela temos a bobina, uma mola de retorno para válvula de agulha. Ou seja, quando nós temos a bobina do eletroinjetor com positivo e negativo, ela eleva a agulha, permitindo que o combustível passe entre a agulha, que é a pontinha do injetor, e a sua sede, claro, vencendo a pressão de quem? Da mola de retorno. O combustível, que está pressurizado ali, cerca de 4 bar de pressão, ele vai passar entre a agulha e a sua sede numa velocidade muito alta. Ou seja, o combustível, quando sai pelo injetor, passa pelo eletroinjetor, ele é pulverizado. É tão fino o orifício que ele passa e a pressão é tão forte, tão alta, que ele é pulverizado. Ou seja, é praticamente uma nuvem de combustível. E lembre-se, aqui é total flex. Pode ser álcool e ou gasolina. Podemos ter a passagem do injetor 100% gasolina, 100% álcool ou qualquer mistura dos dois. Onde vai ter a alteração? Para injetar mais se for álcool, menos se for gasolina. O tempo de injeção calculado pela unidade de controle do motor e também pelos cálculos do AF, que é a relação AF, relação ar-combustível do sistema, ok? Então é muito importante entenderem essa questão do sistema de combustível. Na tela com vocês, vamos ver que o sistema de injeção, ele é indireto. Ou seja, o que é um sistema de injeção indireto? O combustível é injetado no finalzinho do coletor de admissão. Vejam, antes do cabeçote, e aí temos o tubo distribuidor, o eletroinjetor, anéis O-ring entre as peças. Então o combustível é injetado fora da câmara de combustão. Como tecnicamente estamos elevando o conhecimento de todos, aqui a simbologia do atuador, né, a válvula eletromagnética, é o N30, temos 4 injetores, 1 por cilindro. Temos a alimentação embaixo com tensão da bateria via relé e em cima o controle negativo efetuado diretamente pela unidade de controle do motor. Pessoal, aqui são 4 eletroinjetores, 1 por cilindro, controlados individualmente, tá? Um por vez.